O nome da iniciativa é Grupo de Teatro Tártaros Produções Artísticas. Ele se encaixa em artes cênicas e se encaixa também no Arte cênica para o cinema. arte cênica para o cinema. Em 1975, eu estava estudando na Escola Técnica do Vicente e a gente resolveu montar esta peça, O Pagador de Promessa, como eu já falei. E aí a gente tinha curiosidade de criar um grupo para poder representar o espetáculo, né? E aí nós procuramos em livros e e encontramos o nome, Tártaros Produções, encontramos um livro e tinha Tártaros. O que era Tártaros? Tártaros eram os antigos povos da Ásia Central. Eles eram carnívoros. Resolvemos a montar as peças que a partir dali surgiram com o nome de Grupo Tártaro Produções. Grupo de Teatro Tártaro Produções Artísticas. Pronto, e foi a partir daí que começou a funcionar. Nós montamos José de Maria, né? Eu dirigi José de Maria, foi praticamente a minha primeira direção no teatro. Foi José de Maria, que era um Alto de Natal, né, de Luiz Menezes Peduto. Eu convidei o pessoal, os companheiros lá que viam lá Foi aonde assim? Foi em Mossoró. Mossoró, Rio Grande do Norte. Lá em Mossoró, no Rio Grande do Qual foi o Norte. ano? Tudo começou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 1975, essas coisas começaram a fluir. Eu comecei, aí pronto, eu juntei um grupo, né, juntamos essa equipe e montamos uma peça infantil lá na igreja com o apoio do padre. Como era uma peça de cunho religioso, o padre deu todo apoio. Então a gente ensaiava no auditório lá da igreja. Fizemos, né? Eu dirigi, nós fizemos essa peça. Em seguida, como eu já tinha escrito com o Vicente Um Anjo Rebelde, aí eu resolvi com o pessoal montar. Gente, vamos montar o Anjo Rebelde? O que é que está faltando? Está faltando só mais umas pessoas. E aí fulano disse, eu tenho uma amiga, eu tenho não sei o que, vamos, trouxeram. Formamos o grupo e montamos a minha peça. Olha, quem criou o Tártaros foi Jacinto Pereira Moreno e Vicente Pereira Neto. Então nós criamos o Tártaro, nessa época, nós criamos o Tártaros. E aí começamos a montar, como eu disse a você, né, essa peça infantil lá na igreja, né, essa peça infantil, que é José de Maria, né, de Luiz Menezes Peduto. Depois nós montamos um Anjo Rebelde, às vezes eu me atrapalho. Montamos um Anjo Rebelde que é minha e de Vicente Neto. E aí eu tomei a frente e montamos esse espetáculo, entendeu? Eu sou responsável pelo grupo de teatro Tártaras Produções Artísticas. Douglas Ferreira, ele é responsável pela edição e Pedro é responsável pelo som. Marcos Veloso, ele é responsável pelo financeiro. Não, eu sou como o presidente, eu que sou como cabeça de tudo lá, entendeu? Dirige os projetos. Eu escrevo, eu dirijo, eu faço o que for necessário. E os outros complementam o que se falta para uma direção de uma entidade como essa. No Tártaro, eu entrei para trabalhar com o Jacinto e com o grupo. Eu acho que nos anos 2005, mais ou menos, a partir daí. E nós somos aquelas pessoas, por sermos pessoas sem recursos, pessoas sem financiamento público, pau para toda obra. O que não pode cair e que não deve cair são os sonhos. E esses a gente tem levado a trancos e barrancos. Então, a minha função no grupo como disse Jacinto, onde há uma necessidade para que eu possa atuar, eu estou lá atuando. Ora estou na administração, ora estou na tesouraria do grupo, ora já sou projetista, ora escrevo roteiro, quer dizer,
nós somos aquelas pessoas que têm que se moldar à situação que a gente vive para preservar e para levar para frente o sonho que a gente carrega. Quantos filmes já foi feito? Roteiro, seu, assim? O roteiro que foi filmado pelo Tártaro, eu acredito que é a escolha, Peso Morto, e tem esse último, esse recente, A Viagem que foi feito. Eu fiz originalmente um curta, Jacinto me pediu para fazer uma adaptação livre, e eu cedi os direitos para ele fazer essa adaptação, transformando o curta num longa-metragem. O dela começou com peça de teatro, não foi? 1978. A primeira peça a ser montada foi O Pagador de Promessas, texto de Dias Gomes, direção Lázaro de Betânia. 1980. Foi montado o Alto de Natal, José de Maria, texto de José Menezes Peduto, direção Jacinto Moreno. 1981. A peça foi Um Anjo Rebelde, o texto de Jacinto Moreno e Vicente Neto. Direção de Jacinto Moreno. Santa Luzia, Virgem e Marte. Texto de Filemon Pimenta e José Maria Alves. A direção foi de Vicente Neto, Filemon Pimenta e Jacinto Moreno. Sou aqui na Paraíba. 1985. O Vaqueiro Nordestino. Texto de Jacinto Moreno. Direção de Jacinto Moreno. No elenco, Jacinto Moreno, Expedito Soares, Elcina Dantas, Albaniza Santos, Davi Santana. A iluminação e a sonoplastia de João Batista. 1987. Aonde a Vaca Vai. Texto de Tarcísio Pereira. Direção Tarcísio Pereira. 1988. Velório à Brasileira. Texto de Aziz Baju. Direção Tarcísio Pereira. A Escadaria do 16. Texto Jacinto Moreno. Direção Jacinto Moreno. Gabriel Filho, Nádia Miguel, Williams Muniz e Ana Célia. Sonoplastia Jacinto Moreno. Iluminação João Batista e contra-regra Joana Dá. 1990. Amor à Meia Luz. Texto de Jacinto Moreno. Direção Jacinto Moreno. Elenco: Gabriel Filho, Rejane Guimarães, Williams Muniz, Tânia Costa. A iluminação e a sonoplastia João Batista. 1992. América. Texto Jacinto Moreno. Direção Jacinto Moreno. A Moenda. Texto de Jacinto Moreno. Direção de Jacinto Moreno. No elenco: Jacinto Moreno, Vânia Valéria, Alberto Lima e Lucinha Costa. Sonoplastia e iluminação João Batista. 1998. Fogo Preste. Texto de Pedro Osmar. Direção de Oriebe Ribeiro. Elenco: Jacinto Moreno, Cantalice e Oriebe Ribeiro. A sonoplastia e a iluminação Oriebe Ribeiro. 2002. A Esmola que o Diabo Deu. Texto de Tarcísio Pereira. Direção Jacinto Moreno. Elenco: Jacinto Moreno e Cincinato Maia. A iluminação e a sonoplastia João Batista. Paraíba. 2001. 2003. Foi montada a Espanta Gato. Texto de Luiz Maranhão Filho. A direção foi Jacinto Moreno. Então teve a primeira montagem: Carlos Apolo, Pupa Dias, Cássia Leal, Luci Freitas, Elton Mactena, Cristina Cabral, Elza Queiroz, Jacinto Moreno, Lilian Carla. Na segunda montagem, houve substitutos, como por exemplo, Lindenberg Clementino, Israel Nunes, Juliette Figueiredo, Laura Domingos. Sonoplastia e a iluminação de João Batista. Esse espetáculo participou do Festival da USP em São Paulo no ano de 2003. No ano de 2004, Eu Chovo, Tu Chove, Ele Chove, de Silvia Ortoff. A direção, Jacinto Moreno. 2005, O Anjo e a Serpente. Texto, Jacinto Moreno. Direção, Jacinto Moreno. O ano 2005, Lamentos e Perdões. Texto de Expedito Soares. Direção, Jacinto Moreno. Elenco: Expedito Soares, Laura Domingos, Nena Rodrigues. Iluminação e sonoplastia, Jacinto Moreno. Como o grupo foi fundado lá em Mossoró, então eu morava em Mossoró nesse período, e aí eu montava as peças que eu montava, nós montamos várias peças lá em Mossoró, pelo Tarto Produções Artísticas, várias. E aí eu apresentava na faculdade, no auditório da faculdade. Os filmes foi aqui, depois que eu cheguei aqui. Depois que chegou, qual foi onde chegou aqui? Eu cheguei aqui em 84. Foi, a partir daí, de 84, porque em 86 foi quando ela foi registrada, que eu tirei CNPJ, deu tudo direitinho nela, foi a partir de 85, 86, por aí assim. Mas eu cheguei aqui em 84.
Eu cheguei aqui já, me infiltrei com o pessoal de teatro, fiz amizade com o pessoal e comecei a montar peças, né? Entrei para montar, para fazer a peça de Tarcísio Pereira, né? Fiz a peça com Tarcísio Pereira. Essa peça foi apresentada no Lima Penante, o ano de 86, mais ou menos por aí, nesse período. E fomos para Piauí, para aquele meio do mundo acolá, no festival de teatro, porque nesse tempo tinha o Vamos Comer Teatro. O Vamos Comer Teatro, Fernando Teixeira encabeçava e deu muita oportunidade a gente que trabalhava com teatro nessa época. Então nós fomos para esse outro estado. Não, a apresentação foi boa, maravilhosa, né? Porque tivemos todo o apoio, né, do pessoal lá da Federação de Teatro deles, né? Como o projeto era grátis, né? Grátis, as apresentações, lotadas, né? Muita gente assistindo. Olha, os meus filmes, eles não ganharam prêmios, mas o Táxi, por exemplo, foi um dos primeiros filmes que eu fiz, curta-metragem. O Táxi foi classificado no Festival Internacional do Rio de Janeiro, mas eu não tinha condições de representar, financeiramente eu não tinha. No ano seguinte eu fiz Uma Luz no Fim do Túnel, que foi outro curta meu, que foi classificado no Festival Nacional, no Rio de Janeiro. Qual foi o ano? Foi 2012 e 2013. O Táxi em 2012, Festival Internacional. Uma Luz no Fim do Túnel, Uma Luz no Fim do Túnel foi no ano seguinte, 2013, né? E vários festivais que eu montei. Por exemplo, até na França, meu filme foi para lá. Não, foi exibido lá. Agora eu não tive aparição. Foi em 2014. Foi exibido em Portugal, foi exibido lá em Faro, que é uma cidade lá de Portugal, foi exibido lá no festival. O grupo não tem recurso, tá? Então, para você fazer uma oficina ou outra atividade que envolva o coletivo, isso depende de dinheiro. E nós nunca tivemos financiamento para fazer nenhuma dessas atividades, tá? Então, o foco do Tártaro, aqui a princípio era teatro, mudou um pouco. Não quer dizer que tenha abandonado o teatro, mas mudou um pouco por ser essa atividade de vídeo, né, mais barata, que a gente pode se autossustentar. Exatamente. Enquanto que o teatro você vai depender de cenário, você vai depender de muitas coisas, que o vídeo, você tendo equipamentos e tendo habilidade de trabalhar com edição, você faz seus trabalhos. É isso que motivou o Tártaro seguir mais esse caminho. Até porque os financiamentos no Brasil têm escasseado bastante, né? Não, a peça de teatro eu apresentei em escola, né? Eu apresentava na escola também. Lá em Santa Rita eu apresentei. Em 2003, 2004, lá em Santa Rita, a gente saiu com os espetáculos nas escolas. A patrocinada era a prefeitura. A prefeitura conseguiu, através de uma ONG, conseguiu as escolas para que a gente apresentasse lá nas escolas. Não, já participou como um integrante do grupo. Olha, Vicente Neto, Zé Bino, Albênia, né? Carlenírio Carlos, Nonato Santos, são pessoas que participaram do grupo e que têm apoio, tem um depoimento deles aí também. Eu me chamo Nonato Santos, sou ator daqui da cidade de Mossoró e conheci Jacinto Moreno nos anos 80, fazendo teatro aqui em Mossoró. O grupo era o Grupo Tártaros. Era uma companhia que estava iniciando em Mossoró e eu também estava iniciando a fazer teatro. Mas o que eu quero falar sobre essa fase da minha vida é que eu aprendi muita coisa com o Tártaros. Uma delas, a principal delas, foi o entusiasmo pelo fazer teatro. Porque ainda hoje eu não conheci ninguém com o entusiasmo que Jacinto tem para fazer teatro. Tinha e acredito que ainda tem.
Então ele contagiava a gente com aquele desejo, aquela vontade de fazer teatro, né? A outra coisa que Jacinto ensinou para a gente também, naquela época, todos muito jovens, né? Querendo conhecer o mundo, querendo desbravar muitas fronteiras, foi a responsabilidade e o compromisso com o teatro. Isso eu aprendi também com Jacinto e eu nunca perdi isso, né? Fiz 2 espetáculos com a companhia, com o grupo. Foi Um Anjo Rebelde e depois eu fiz José de Maria. Ambos me trouxeram marcas significativas para a minha carreira, tanto para o meu trabalho de ator, quanto para o lado profissional, como encarar a arte teatral, a cena, como minha profissão. E de fato, dali eu resolvi que eu ia ser ator e hoje sou ator porque comecei bem, comecei com Tártaros. Já tinha feito teatro antes em outros grupos da cidade, mas eu considero que a minha gênese como ator foi no grupo Tártaros. Muito obrigado, Jacinto Moreno. O grupo Tártaros tem uma grande importância na minha vida, na minha história, como artista de teatro. Eu conheci Jacinto Moreno no início dos anos 80. Aqui chegou em João Pessoa, vindo de Mossoró, já trazendo o grupo de lá. O grupo já vinha com história lá do Rio Grande do Norte e chega aqui na Paraíba. Minhas produções, meus primeiros espetáculos, eu passei pelo Tártaros. Montei 2 espetáculos pelo Tártaros, montei Velório Brasileira em 88, montei Aonde a Vaca Vai em 86, além de ter contribuído com Jacinto em outras produções do grupo. Então, assim, é um grupo que tem uma grande importância para a história da Paraíba, sempre foi muito envolvido, muito entrosado com os movimentos de grupo, né? Desde a época da FPTA, Federação Paraibana de Teatro Amador, estava sempre presente nos congressos da federação, e sem falar de uma série de atividades, de espetáculos que tem realizado ao longo desse tempo. Eu sou muito grato, obrigado Jacinto Moreno, pela história do Tártaros na minha vida aí, tá? Dos meus primeiros espetáculos. Essa história é muito longa. A minha experiência com a Companhia Tártaros, ela se inicia a partir dos anos 90, quando eu conheço Jacinto Moreno. Jacinto, presidente da companhia, e essa relação profissional foi a partir de um espetáculo que Jacinto montou, chamado Amor à Meia Luz, do qual eu fiz a iluminação desse espetáculo, né? Depois eu montei um espetáculo de Jacinto, ainda nos anos 90. Eu montei um espetáculo, texto de Jacinto Moreno, chamado América. América foi uma outra experiência que eu tive com a companhia, com o grupo que Jacinto presidia. Olá pessoal, olá Jacinto Moreno, meu amigo, grande ator, grande diretor de teatro. Jacinto Moreno, nos conhecemos no Teatro Oficina de Artes, em Santa Rita. Na ocasião, você estava dirigindo a peça Espanta-Gato e estava precisando de uma pessoa para completar o elenco. E eu acabei sendo bem acolhido por todos vocês, sendo bem recebido e acabei ficando. E acabamos fazendo uma bela equipe. Lembro que você inscreveu esta peça no Festival de Teatro da USP, mandou um vídeo e nós fomos selecionados. Com toda a dificuldade financeira, muitos de nós sem trabalhar, tinha gente de menor também na peça, conseguimos chegar até lá. Lembro que você fez uma junção, uma sociedade com o pessoal da UFPB, e conseguiram o ônibus e com fé em Deus fomos. Fizemos uma bela apresentação, fizemos uma bela divulgação, demonstração de nossa cultura, fomos bem aplaudidos lá na Universidade de São Paulo. Quando retornamos, fizemos várias apresentações pela Grande João Pessoa e pelas cidades vizinhas, e tudo foi muito bom, tudo foi muito proveitoso. Olá, gente. Eu sou Laura de Brito, sou atriz. Falar de Jacinto Moreno é contar um pouco da minha vida artística também. Escutei um anúncio
em uma caixinha de som de uma difusora, né, da cidade, falando que estava tendo inscrições para quem quisesse fazer um curso de teatro pela prefeitura, junto com o grupo Tártaros Produções Artísticas de Jacinto Moreno, no qual eu me dirigi a esse teatro, oficina de arte. Chegando lá, fui bem recebida pelo diretor Jacinto Moreno, que me convidou para participar do espetáculo Espantagato, que já estava sendo remontado, e ele estava precisando de uma atriz para substituir uma menina que tinha desistido da personagem, né? Eu amei a ideia e comecei a dar vida a essa personagem, né, que chama-se Doutora Xavier, né? Jacinto veio a escrever esse espetáculo para representar a Paraíba, né, em São Paulo, na USP. A peça foi selecionada entre 43 espetáculos. A nossa foi a escolhida para representar a Paraíba. Fomos para São Paulo e fizemos uma belíssima apresentação. A peça foi aplaudida em cenas abertas, né? Então isso para mim foi gratificante, tá? Ao voltar para Paraíba, fizemos várias apresentações com esse espetáculo Espantagato, no Lima Penante, no Paulo Ponte, no Teatro de Ivonaldo Rodrigues, né? Que foi lá que eu vim a conhecer também esse diretor, Ivonaldo Rodrigues, que hoje é meu amigo, também trabalho com Ivonaldo Rodrigues. Jacinto veio a montar o espetáculo Eu Chovo, Tu Chove, Eles Chovem, texto de Silvia Ortoff, com direção de Jacinto Moreno, né? Era um espetáculo infantil e eu fazia uma sereia. E esse espetáculo a gente apresentou também em 40 escolas da rede municipal de ensino para as crianças. E ao terminar o espetáculo, as crianças vinham nos abraçar, pedir autógrafo. Isso era muito gratificante para mim como atriz, eu me sentia muito feliz. E hoje só resta saudade desse espetáculo infantil. Para enfrentar o desafio é muito complicado, porque não tinha como a gente fazer isso, era difícil, era muito complicado a gente fazer essas coisas. Não tinha dinheiro, não tinha nada para a gente enfrentar essas coisas. Ainda enfrentava na cara e na coragem mesmo, né? Os desafios era você, a princípio, né, quando se pensou em dar mais conotação ao lado do vídeo, foi adquirir os equipamentos. Tá? Mas esses equipamentos foram adquiridos por recursos próprios, nossos, do grupo, que se cotizava para o grupo e o grupo fazia as compras. Fazia rifa, alguma coisa, sorteio? Não houve nenhuma dessas atividades. Não houve nenhuma dessas atividades. Era recursos nossos, compromissos nossos, assim, que o grupo assumia e a gente pagava. Exatamente, era isso aí. Aí foi se comprando, não se comprou tudo de uma vez, foi se comprando por etapa. Se comprou a filmadora, a princípio era aquelas mais elementares, aquelas semi-profissionais, hoje se tem uma melhor, mas tudo foi nesse processo. Tá? Tudo nesse processo de se cotizar. Porque a gente pensava, eu acho que a gente pensava antes não deveria pensar assim, mas pensava assim, olha, se a gente for fazer uma rifa, a gente tem que ter um objeto para rifar. Aí tem que comprar o objeto. Compra aquele objeto. Aí o que acontece? Você sai para vender, não vende, ficou com um objeto que não tem utilidade nenhuma para você. Ou então vende, mas não vende o suficiente para ter uma folga no orçamento que a gente anteriormente havia pensado. Quer dizer, ficou elas por elas. Quer dizer, aí a gente não pensava nisso. Pensava, não, vamos encarar essa dificuldade dessa forma, se autofinanciando. Os atores... Tudo voluntário, né? Tudo voluntário, ninguém vem por R$1. Às vezes, muitas das vezes,
até as passagens de ida e volta são eles mesmos Eles que pagam. Vem de Uber, vem de ônibus, vem a pé, vem de ônibus, de todo jeito. Se tem até exemplo que ele citou do doutor Rosando, que ofereceu almoço para todo mundo que fazia parte da filmagem. Todo domingo. Todo domingo se ia filmar. Aí foi começou com a aparição. A aparição foi isso. Todo domingo, né? Que geralmente eu gravava aos domingos porque não tinha muita complicação pra gente, problema de som, etc. Aí ele dizia, amigo Jacinto, vai ter gravação domingo? Eu digo, vai. Vou mandar fazer a feijoada. Eu digo, faça. Quem fazia feijoada? Rosandro Aranha. Deus o tenha, já é falecido. Era como se fosse o presidente benemérito do Tártaro. Porque a qualquer momento e em qualquer dificuldade, ele estava presente para ajudar. Estava presente. E fazia parte também do elenco. Do cast, né? Fazia parte do elenco do Silvio. Ele fazia parte do elenco. As duas filhas dele também faziam parte do elenco. Nós estávamos fazendo um filme, já estava com 70%. Já está 70% gravado. Mas 30% a pandemia nos pegou no contrapé. Ninguém esperava por isso, porque foi quando? A gente ouviu falar dessa pandemia, que ela estava acontecendo na China em novembro de 2019. Dezembro, né? Na realidade, dezembro de 2019. Outras pandemias já passaram pelo mundo e algumas delas nem aqui chegaram. Então a gente não levou muito a sério que ela viesse numa rapidez com que ela veio. Em janeiro, a gente teve que parar as atividades. Então, a princípio, ficou todo mundo chocado, porque era muita gente morrendo, não existia como é que se diz? Um receituário adequado para aquele vírus. Então todo mundo ficou apavorado. Não tinha condições de, a princípio, de fazer alguma coisa. Era só se recolher. E cada um tratar de si individualmente. Com o passar do tempo, né, a gente começou a se articular o telefone mesmo. Olha, como será que dá para fazer? Será que dá para começar? E Jacinto sempre segurando, pelo medo que nós temos de vir a prejudicar uma outra pessoa, um companheiro nosso que está sempre nos ajudando nesse sonho. Eu acho que a gente tem que tomar essa atitude de parar e só voltar quando tudo estiver em ordem mesmo, né? Porque não adianta a gente enfrentar essa pandemia, né? Complicar as coisas para os nossos companheiros. E não é só, né, para os companheiros, é para a gente também, né? Também, até que sexagenários, né, já tem a idade se torna uma comorbidade, né? Pela idade, né? Apesar de ele já tem 2 vacinas, eu já tenho 2 vacinas, você deve ter uma, né? Só tomou uma, mas está meio, vamos dizer assim, meio imunizado. Né? Quer dizer, mas mesmo assim, ela não é garantia de que não vai acontecer, não vai pegar. Né? Já estão falando. Para que não aconteça isso. Está sendo a terceira dose? Já está sendo a terceira dose. Eu sei. Para não acontecer isso, né, é melhor a gente. Já esperou 2 anos, está praticamente perto dos 2 anos, espera mais um pouco, não vai doer em ninguém. Patrocinado por recursos públicos? Não. Nunca fomos. Não, é porque na realidade é o seguinte, nós temos pessoas habilitadas em edição de vídeo, temos em som, temos em... Assim, ninguém é profissional aqui, mas faz o trabalho... Que dá para fazer, dá um trabalho que dá para se ver, né? Dá para se ver. Na câmera, mas em projeto a gente nunca foi de excelência, de grupo de excelência. A gente tem sempre uma certa
dificuldade em trabalhar esses projetos. E por conta disso, né, os projetos nossos nunca foram contemplados, né? Também a gente nunca se preocupou em ir lá para saber o porquê do não ter sido aprovado, tá? Então a gente nem sabe por que foi, em que etapa foi, porque a gente não teve essa preocupação. A gente tem que ter em mente que nós trabalhamos para o Tártaro, né, para o grupo. E a gente tem que pensar, né, nessas pessoas que estão sempre conosco a qualquer momento. No momento que o Tártaro precisa, aquelas pessoas estão à disposição. Também temos que pensar que o Tártaro está com uma deficiência muito grande nos seus equipamentos. Então tem que haver um peso e um contrapeso nessa destinação Do dinheiro. do recurso, né? A gente tem que olhar tanto para o Tártaro, tanto para as pessoas que trabalham conosco e fazem parte do Tártaro. Vocês pretendem distribuir um pouco para as pessoas que trabalharam, né? Eu acho que vale. Distribuir um pouco e também deixar recursos para que o Tártaro prossiga a sua estrada, Para né? terminar o fim agora a viagem. Também aproveitar logo e concluir a cena e levar para alguém mais habilitado do que a gente para a edição. Dá uma busca séria na edição dele, né, que a gente precisa. Temos que agradecer ao governo do estado da Paraíba, Secult, a oportunidade da gente participar, né, dessa programação que está acontecendo, né, o Aldir Blanc também, né, que a gente tem que agradecer também, né, ao projeto, né, ao projeto e essas coisas aí, e agradecido e obrigado a todos vocês.